Bom dia, pessoal. Eu sou a professora Yandra Fernandes e hoje vamos falar um pouco sobre educação e multiculturalidade. Segundo Brandão, ninguém escapa à educação. Nós estamos aprendendo a todo momento, com um colega, na escola, ao assistir televisão, em uma conversa informal, a todo momento, para saber, para fazer alguma coisa, para ser ou para aprender na convivência com o outro. Libânio, ele usa o termo sociedade pedagógica, quer dizer, para Libânio, nós vivemos em uma sociedade eminentemente pedagógica, em que a aprendizagem ela se dá de forma constante. Segundo Brandão, a educação desenvolve as faculdades físicas, intelectuais e morais do ser humano. Na prática, o fim da educação são os interesses da sociedade ou de alguns grupos determinados, através do saber que forma a consciência que pensa o mundo e qualifica o trabalho do homem educado. Nas formações sociais desenvolvidas, o trabalho é controlado por uma elite dominante. E então surge a ideia de que a educação deve servir a alguns individualmente, ou seja, a essa elite, desvinculando a ideia de uma sociedade igualitária. Então surge a pergunta: nosso sistema educacional compreende a existência de educações? Para fundamentar as reflexões sobre a pergunta realizada no slide anterior, trago como exemplo uma carta escrita por um cacique indígena a um homem branco no estado da Virgínia. Bem, nós estamos convencidos, portanto, que os senhores desejam o bem para nós e agradecemos de todo o coração. Mas aqueles que são sábios reconhecem que diferentes nações têm concepções diferentes das coisas. E sendo assim, os senhores não ficarão ofendidos ao saber que a vossa ideia de educação não é a mesma que a nossa. Muitos dos nossos bravos guerreiros foram formados nas escolas do norte e aprenderam toda a vossa ciência. Mas, quando eles voltam para nós, eles eram maus corredores, ignorantes da vida da floresta e incapazes de suportarem o frio e a fome. Não sabiam como caçar o veado, matar o inimigo e construir uma cabana, e falavam nossa língua muito mal. Eles eram, portanto, totalmente inúteis. Não serviam como guerreiros, como caçadores ou como conselheiros. Ficamos extremamente agradecidos pela vossa oferta, e embora não possamos aceitá-la, para mostrar a nossa gratidão, oferecemos aos nobres senhores da Virgínia que nos enviem alguns de seus jovens, que lhes ensinaremos tudo o que sabemos e faremos deles homens. O homem branco civilizado queria levar os filhos dos indígenas para estudar nas cidades, aprender a cultura do homem branco. No entanto, quando eles voltavam, eles não conheciam mais da sua cultura. Eles tinham dificuldade de sobreviver na aldeia. Então, o indígena propõe o inverso. Propõe que o homem branco mande os seus filhos para estudar nas aldeias. O exemplo da charge também é bastante interessante. Nós temos um professor e temos vários alunos. O macaco, a cobra, o passarinho, o pinguim, o elefante, o peixe, a foca e o cachorro. Então o professor diz: para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame. E qual seria o exame? Escalar aquela árvore. Mas aí eu pergunto: todos teriam a mesma condição? Essa seleção é realmente justa? Será que o elefante teria a mesma habilidade que o macaco ao escalar essa árvore? Será que o cachorro teria a mesma habilidade do peixe, a mesma habilidade que o pinguim, que a foca e assim sucessivamente? A seleção é realmente justa? Olha o título da charge: O nosso sistema educacional em uma imagem. Reflitam. Vimos alguns conceitos, fizemos algumas reflexões sobre a educação e agora vamos falar um pouco sobre cultura.
Edward Taylor definiu cultura como sendo todo o comportamento aprendido. Pode ser o conhecimento, crenças, arte, leis, costumes, tudo aquilo que independe de uma transmissão genética. Levi Strauss diz que a cultura surgiu no momento em que o homem convencionou a primeira regra, a primeira norma. Ruth Bennett escreveu em seu livro O Crisântemo e a Espada que a cultura é como uma lente através da qual o homem vê o mundo. Homens de culturas diferentes usam lentes diversas. Têm visões desencontradas das coisas, diferentes. Seguindo a tendência de alguns etnólogos que tinham como base a teoria da evolução das espécies de Charles Darwin do século XIX, Levi Morgan determinou que as condições básicas que se pode analisar em cada estágio da história humana são as invenções e descobertas e o surgimento das primeiras instituições. Dessa forma, constata-se alguns fatos que marcavam a formação e desenvolvimento de certas paixões, ideias e aspirações comuns aos humanos em cada estágio. Esses fatos são a subsistência, o governo, a linguagem, a família, a religião, a arquitetura e a prosperidade. Cada um desses fatos e seus desenvolvimentos caracterizariam a formação de um período étnico, permitindo a sua identificação e distinção dos demais. De forma geral, Morgan designou 3 grandes períodos étnicos da humanidade: a selvageria, a barbárie e a civilização. A selvageria iniciou-se com o surgimento da raça humana, adquirindo uma dieta à base de peixes e também desenvolvendo o conhecimento e uso do fogo, chegando por fim à invenção do arco e flecha. A barbárie é a fase imediatamente posterior à selvageria, tendo como característica distintiva a invenção da arte e da cerâmica. É também caracterizada pela domesticação de animais, bem como o cultivo de plantas através de um sistema de irrigação, o uso de tijolos, de adobe e pedras na construção de moradias também fez parte deste período. Por fim, a invenção do processo de fundição do minério de ferro e o uso de ferramentas de metal. A civilização seria o período ao qual pertencemos. Tem início, conforme Morgan, com a invenção do alfabeto fonético e o uso da escrita e estende-se, como dito, até a atualidade. Na tradição antropológica, o relativismo cultural ou culturalismo vem ganhando força também, através do teórico conhecido como Franz Boas. Essa corrente, ela se contrapõe às ideias evolucionistas. Elas compreendem as culturas não europeias como inferiores, que é o que a gente chama de eurocentrismo. A escola culturalista de antropologia defendia a especificidade e a validade de qualquer sociedade e sua cultura. Acerca de considerações, o grande desafio é propor a relativização de uma determinada cultura. Tal desafio impulsiona o desenvolvimento de propostas educacionais que se dizem críticas ao arbitrário cultural dominante, ou seja, uma proposta educacional que considere as culturas igualmente. As políticas multiculturais têm como finalidade reparar a exclusão através do processo de inclusão dos grupos ditos subalternos. A dialética entre inclusão e exclusão traz problemas que derivam de como a escola trata o tema da diversidade, ou seja, a invisibilidade de alguns sujeitos sociais e casos explícitos de hostilidade e rejeição. Os autores, eles apontam que na escola brasileira, muito mais perverso que a exclusão é a inclusão, marginalmente, pela oferta de ensino com baixa qualidade e em condições precárias. Rosas traz alguns conceitos e um pouco da história do multiculturalismo. Primeiro, a diferença entre sociedade multicultural e multiculturalismo. A sociedade multicultural é um fato, uma realidade. O multiculturalismo é apenas um modelo
que orienta, que caracteriza como é essa sociedade. A sociedade multicultural é um conceito descritivo, enquanto o multiculturalismo é um modelo normativo. A maior parte das sociedades que vivemos são multiculturais, reúnem várias culturas. Aquilo que caracteriza uma sociedade multicultural é a existência de uma série de culturas diferentes em uma mesma sociedade. Na literatura contemporânea sobre a multiculturalidade, há pelo menos 3 concepções diferentes para o conceito de sociedade multicultural. A primeira é a da existência de diversas nações históricas com uma lógica própria e uma história distinta, convivendo em uma mesma comunidade política, em um mesmo país. Uma segunda concepção é a da existência de diversas comunidades étnicas geradas pela imigração voluntária ou forçada. A imigração voluntária é espontânea. As pessoas, por decisão própria, decidem morar em outro local para melhorar as condições de vida. Enquanto que a migração forçada é quando o indivíduo se vê obrigado a migrar de seu lugar de origem, geralmente ocorrendo por catástrofes naturais, como, por exemplo, a seca que atingiu o Nordeste brasileiro no final do século XIX. Muitos migrantes foram para São Paulo, para outras regiões do país, em busca de melhores condições de vida. Uma terceira acepção de sociedade multicultural é aquela que expande o conceito de cultura até fazê-lo coincidir com minorias nacionais, étnicas, sexuais e outras. Os diferentes grupos mencionados são vistos como vítimas históricas da opressão. Para Jung, a sociedade multicultural será aquela que reconhece a existência desses diferentes grupos e que aceita as suas diferenças e as suas vozes distintas. A multiculturalidade estende-se àquilo que se costuma chamar de movimentos sociais, feministas, gays, lésbicas, movimentos de libertação dos negros, dos índios e etc. Para Rosas, a sociedade multicultural é uma sociedade arco-íris. Em termos teóricos, há 2 grandes modelos formulados durante a década de 70 e 80 do século passado. O primeiro grande modelo pode ser chamado multiculturalista e o segundo antimulticulturalista. O modelo multiculturalista defende uma série de políticas da diferença, com vistas a salvaguardar a especificidade das minorias culturais. Essas políticas englobam o tratamento preferencial no acesso à educação, ao emprego, necessárias adaptações ao nível das línguas usadas no ensino oficial e nos conteúdos curriculares, apoio estatal às instituições representativas das minorias culturais, a concessão de direitos especiais e isenções legais. O modelo antimulticulturalista defende uma política da igual dignidade, sem compromissos com as políticas da diferença. Segundo esse modelo, não cabe ao Estado modificar a identidade institucional das pessoas e grupos com vistas à preservação da sua especificidade cultural. Não deve haver lugar para a concessão de isenções legais, direitos à educação ou outro tipo de direitos multiculturais. O que é multiculturalismo? O multiculturalismo é a convivência pacífica de várias culturas em um mesmo ambiente. Multiculturalismo também pode ser chamado de multiculturalidade e pluralismo. A ideia de um grupo multicultural pressupõe que os grupos culturais estariam cada vez mais interligados, em função do crescente contato que as culturas têm entre si e a quase inexistência de grupos isolados. Multiculturalismo ou jogo das diferenças. Nelas estão imbuídas as lutas sociais. No campo social, o multiculturalismo é um tipo de consciência para a qual o agir humano se apoia a toda forma de etnocentrismo. O etnocentrismo é uma visão de mundo característica de quem considera o seu grupo étnico, nação ou nacionalidade socialmente mais importante do que as demais. O multiculturalismo, seu ponto de partida é a pluralidade das experiências culturais que modelam a interação social como um todo.
No campo político, o multiculturalismo é apenas uma dentre outras propostas de política cultural, que tem o objetivo de valorizar a cultura e a identidade dos grupos que são marginalizados. No campo científico, o multiculturalismo se caracteriza por descolonizar os olhares sobre a diversidade, a história e a cultura. Descolonizar é o oposto de colonizar. Colonizar é o processo pelo qual uma nação estabelece e mantém sua dominação sobre um ou mais territórios. Descolonizar é retirar essa dominação. Apesar do sistema escolar ser o campo de atuação privilegiado dos multiculturalistas, as raízes do multiculturalismo são mais profundas. Elas vêm das discussões antropológicas, filosóficas, sociológicas. Na América Latina, os grupos índios, negros, que reivindicam o reconhecimento são os mesmos que construíram as nações nas quais vivem. Essa situação é diferente daquela de grupos que, por um motivo ou outro, tiveram que emigrar. O multiculturalismo desponta como um norteador das políticas culturais. E a partir da segunda metade do século XX, passaram a abarcar um universo cultural mais amplo, as questões de gênero, sexualidade, tolerância religiosa, entre outros. Foi a partir daí que negros, índios, algumas minorias étnicas, mulheres e homossexuais começaram a detonar os critérios das classificações binárias, sendo elas branco-negro, masculino-feminino, ativo-passivo. São as classificações binárias mais conhecidas. Esses movimentos inspiram as mulheres contra a suposta supremacia natural dos homens, inspiram também os homossexuais que passam a produzir novas imagens de si mesmos e a combaterem preconceitos em relação ao seu comportamento sexual. Para ampliar a compreensão de vocês, um grupo étnico ou etnia é um grupo de pessoas que se identificam umas com as outras. Então, o caráter étnico do multiculturalismo vai cedendo espaços para o enfrentamento de outros aspectos da dominação cultural, tal como o preconceito de classe. Nos Estados Unidos, o multiculturalismo acontece após os primeiros manifestos dos anos de 1960 e espalha-se posteriormente para o resto do país. No Brasil, como a integração do negro, do índio e o mestiço se faz por mediação de um Estado altamente interventor, e o racismo é dissimulado pelo mito da democracia racial, o multiculturalismo não se institucionaliza neste período. Nos Estados Unidos, o movimento aumentou o nível de escolaridade dos jovens negros, como também levou ao fim do sistema de segregação, por volta de 1968. No Brasil, o referido movimento não teve adesão efetiva das universidades, ainda na primeira metade do século XX, como foi o caso dos Estados Unidos. Talvez isso possa ser explicado pelo fato de que, embora os negros no Brasil não sejam minoritários, em nossa sociedade são nitidamente minoritários nas universidades. A partir de 1988, o racismo torna-se um crime inafiançável, previsto em legislação. Para refletirmos ainda sobre as questões de inclusão e exclusão. Boaventura nos diz que temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza, e temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. Em seguida, elencamos alguns eventos emblemáticos para a temática do multiculturalismo. Um fato que não pode passar despercebido é a criação da Lei de número 11.645/08, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, alicerçado na possibilidade de criar um olhar humanizador sobre a história dos negros e indígenas em território brasileiro.
ainda é cedo para avaliar os resultados. Entretanto, é preciso reconhecer que o alicerce está posto e a construção efetiva de uma sociedade multicultural continuará dependendo da ação dos movimentos sociais. Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima!